Olá, graças e paz. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de começarmos a abordar o assunto que tenho para vocês nesta manhã, gostaria de convidá-los a fazerem a inscrição de vocês, os que não são inscritos. É gratuito, não paga nada, né? Você que visualiza a página, deixa o seu like. Você que é inscrito, visualize a página e assim, peça um comentário de vocês para que a gente possa, de fato, como eu venho falando, ter o norte acerca do assunto que de fato vocês querem que a gente aborde. E eu gostaria de ler para vocês nesta manhã Romanos, capítulo 8, versículo 33, que diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando a gente para abordar este capítulo 8, capítulo da justificação, a gente vai encontrar neste capítulo 8, dentro do que a gente chama de dogmática cristã, ou de teologia sistemática, este aspecto de um Deus que justifica o homem mediante o sacrifício da cruz. E quando ele justifica o homem, ele está justificando o homem para que já não tenha mais nenhum tipo de acusação, de sentença ou de condenação contra a sua vida. A Bíblia está falando que todo o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado e foi cravado na cruz do Calvário. Bem resumido, é assim que a Bíblia está falando mesmo. E a consciência do justo como cristão é sempre a de não trazer para si o aspecto da justiça própria, mas o aspecto de que fora justificado. E esta justificação, ela foi um ato feito pelo próprio Pai na pessoa de Deus mesmo, Deus que nos ama, né? E que dá o seu único Filho para nos resgatar, nos redimir e nos justificar. E neste contexto, então, justo de Caios Sen, é o termo grego, é aquele que estava condenado, aquele que estava sentenciado já, mas que de alguma forma teve aí um favor no contexto da era que for escrito mesmo, teve um favor, fosse do rei, fosse do imperador, fosse do juiz mesmo, que lhe trouxeram o benefício do que hoje a gente vê aí do indulto, não é o indulto? Então foi posto em liberdade, porque então nesse contexto teve este contexto, essa proposta do indulto, e esta sentença que era contra, ela deixou de ser contra. Agora, o interessante é que quando Deus nos justifica, Ele está nos justificando, mas na pessoa de Cristo Jesus, ou seja, a condenação ela segue, a sentença segue, o escrito de dívida segue também, né? Só que desse ponto de vista, quando Paulo está escrevendo em outra carta, o escrito de dívida que era contra vós fora rasgado, né? O escrito de dívida que era contra vós fora lançado na cruz do Calvário, traz o pressuposto de que a condenação segue, mas não mais na pessoa daquele que creu na justiça divina, ou no amor de Deus, ou na entrega do próprio Jesus para resgatar e redimir cada um de nós. A justiça segue agora em Cristo Jesus. Ele se tornou justiça por nós. Ele foi à cruz no nosso lugar, Ele pagou o preço por nós e Ele nos redimiu. E quando a gente fala de acusação, Paulo ele está falando agora, pois quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, não é? Por quê, irmãos? Aqui a gente tem dois fatores de fundamental importância que desde o início mesmo da humanidade, com a queda de Adão, vem acusando o homem. Então todas as alianças trazem um tipo de argumento para redimir o homem, apontando para o futuro, até chegar neste período que nós chamamos de dispensação da graça, em que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, para que a justiça do homem não fosse meramente mediante uma aliança, mas um testamento. E a diferença de uma aliança e de um testamento é que uma aliança se faz entre duas partes, e o testamento se faz com a morte do testador. Ou seja, um testamento só tem validade quando aquele que o fez morreu. E aí a nossa justiça como testamento
ou como algo que for atestado mesmo, ela aconteceu com a morte de Jesus na cruz do Calvário, e com isto os dois aspectos de acusação que vem acusando a raça humana continuamente, o primeiro vem do próprio Satanás, que é o acusador das nossas almas, e posteriormente a lei, ela tem este papel mesmo de acusar o homem, de mostrar todos os defeitos, todas as deficiências, todas as falhas do homem. E quando a lei faz isto, ela não está fazendo do ponto de vista de Satanás, porque Satanás acusa em detrimento de tragar as nossas almas ou então entristecer o homem para que ele não consiga se colocar de pé. Quando a lei faz, ela faz para ressaltar de fato tudo aquilo que era prática negativa, errônea que você tinha, não é? E trazer, como eu falei em um vídeo semana passada ou na outra, né, 2 semanas atrás, que a lei ela vem para mostrar ou para trazer em alto relevo o nosso pecado. Então a acusação da lei, ela é legítima e ela é benéfica, porque então ela acusa, ela mostra onde falhamos, e Jesus vem e quando ele paga preço por nós, quando ele leva sobre si os nossos pecados, ele está levando aquilo que já está tido como nomenclatura, aquilo que já está judicialmente, do ponto de vista divino aqui, escrito, e aquilo que já está sentenciado. Então é digno de morte os que pecarem, a alma que pecar, esta morrerá. E Jesus, ele não peca, mas ele toma o lugar do pecador e morre pelo pecador para justificar o pecador. Então o primeiro aspecto da acusação mesmo, ela é das trevas, ela é do diabo, e o segundo aspecto é da lei. E neste aspecto aqui, Paulo ele está falando que agora nenhuma condenação há, não é? Contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele propõe primeiro: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, não é? Então mostrando justamente isto, que o ato da justiça de Deus foi cumprido fielmente em Cristo Jesus, e ao homem única e exclusivamente cabe crer e aceitar o sacrifício da cruz, a remissão, ou então a sentença que foi cumprida no corpo de Jesus, e a consciência de que agora eu já não devo mais trazer em mim a prática do pecado, senão que a consequência do pecado, e isto só vai sair de nossas vidas mediante a regeneração dos nossos corpos, mas a prática do pecado, porque então o cristão, quando ele tem um encontro genuíno com Cristo, verdadeiro, se tem uma coisa que ele já não tem mais nenhum tipo de prazer, é no pecado. E assim, o pecado, aquele que é a consequência do pecado, ainda segue em nós. Mas aquela prática deliberada para o pecado, isto de alguma forma, o cristão ele já tem um tipo de asgo, de nojo, porque ele sabe que todo pecado praticado consciente é contra Deus, e é uma forma de profanar o sacrifício de Cristo, e com isso a gente sempre vai trazer esta proposta de que ninguém mais pode me acusar. E Paulo, quando ele escreve isto, ele escreve propondo: o diabo não te acusa, a lei não te acusa, porque você foi justificado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador de todas as coisas, e o Pai nos deixou justos, não é? Ele, portanto, não nos condenará. Cristo morreu, ressurgiu e vive por nós. Portanto, nem Ele irá nos condenar. É o que Paulo está falando nesse capítulo 8 de Romanos, que quem tem legalidade para condenar, no momento, ele está me amando, e para me julgar, ele está me amando, e para me condenar, ele está intercedendo por mim. É o que a Bíblia está falando. E eu quero deixar isto para que você medite nesta manhã, sabendo que o Senhor, de fato, permitiu uma possibilidade de você ser justo e ter consciência desta justiça advinda de Deus, e que você não vai mais usar desta justiça própria como argumento, mas da justiça que, por mais que você tentasse buscar em algum conceito próprio, não trazia nenhum resultado, que é a de Deus, a justiça de Deus na sua vida, que é plena, perfeita, e que te traz, de fato, a possibilidade de voltar a ter comunhão com Deus. Então, você que é cristão, você que é servo,
Você já conhece isto, você que ainda não conhece o Evangelho, é um convite para ser justificado pelo Senhor, sabendo que a justiça ela te exime de toda condenação e te traz uma possibilidade de paz contínua. E posteriormente Paulo traduz isso como sendo contentamento, o ato de estar contente em todas as circunstâncias, sabendo que então você foi justificado e a sua justificação ela já te traz esta possibilidade de uma salvação para a vida eterna mesmo, não somente nesta vida, mas para a vida eterna, e isto dinheiro nenhum compra, e o contentamento, eu penso, é a melhor possibilidade do coração de um cristão. Ações de graças, não é? E sede agradecidos é o que Paulo está falando, então ter um coração agradecido e ter este conceito do contentamento. Paulo está falando, a tua graça nos basta, ou me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? O poder de Deus aperfeiçoa em nós, quando então a gente permite Deus trabalhar e burilar a nossa vida, o nosso caráter e nos fazer justos mesmo de todas as formas. Quero deixar aqui para vocês esta reflexão para este início de dia e, como de sempre, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, amados.